Olá, meu povo, glória a Deus, que Deus abençoe a vida de cada um poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Estamos hoje começando a nossa próxima campanha de jejum e oração por libertação. E essa campanha ela vai encerrar com 3 dias intensos de libertações, dia 3, 4 e 5 de dezembro. Vai ser poderoso. E essa campanha começa agora, porque antes da gente ir buscar os despojos, antes da gente pegar o resultado de uma guerra, de uma vitória de uma guerra, a gente precisa guerrear primeiro. E a nossa guerra começa aqui no nosso dia a dia, no nosso jejum, na nossa oração. Eu vou começar o devocional de hoje fazendo menção da palavra que ministramos nesse domingo na igreja, baseado na experiência do gadareno, que foi liberto de mais de 2.000 demônios que havia no seu corpo. Então, capítulo 5 de Marcos, vou ler apenas alguns versículos. A cura do endemoniado. Versículo 2 diz: Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Como ministramos na palavra, eu preciso destacar aqui, relembrar os irmãos. Não há limites para Deus. Do mesmo modo como Deus pode curar uma pessoa de uma dor de cabeça, libertar ela de uma opressão que aparentemente seja simples, Deus pode também libertar alguém na situação do gadareno, que tinha milhares de demônios sobre ele. Deus não tem limites, Deus não tem nada impossível para a sua força, para o seu poder. Então, com isso, eu quero incentivar você a entrar nessa campanha crendo, com fé. Creia que Deus pode resolver qualquer problema. Deus pode desfazer qualquer situação em que o inimigo esteja impondo, em que o inimigo esteja exercendo o controle. Deus é poderoso. Ele fez esse endemoniado vir para perto de Jesus, como ele vai fazer qualquer pessoa por quem você está orando, ou você mesmo. De repente você mesmo se sente uma pessoa que não consegue se aproximar de Deus, não consegue ser ativo, não consegue crescer, não consegue ser liberto. Então, esse tempo de jejum e oração vai te aproximar, vai te colocar diante de Jesus, não há demônio nenhum que vai impedir. Mas, sobretudo, as pessoas que estão pior do que você e do que eu, não é? Porque apesar de qualquer luta que passamos, nós estamos indo para a igreja, estamos tendo acesso à verdade, à palavra de Deus, então estamos melhor do que muitos. Então, sobretudo, as pessoas que não têm força nenhuma de vir para a igreja, que não conseguem nem enxergar a situação em que estão. Elas estão escravizadas, elas estão nos sepulcros de suas vidas, mas o que é pior de tudo é que elas não conseguem nem enxergar, elas não conseguem nem ter olhos abertos para ver, porque qualquer libertação começa pelo reconhecimento da situação atual. Qualquer libertação. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecer a verdade essencialmente é conhecer aquele que pode te libertar e conhecer a si mesmo, conhecer e reconhecer que você precisa de libertação. Não adianta nada a pessoa conhecer Jesus, reconhecê-lo como alguém que pode libertar, quando você não reconhece que precisa ser liberto. O Senhor Jesus não vai tocar a vida de ninguém que não reconhece, né? Ele mesmo falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Então, tem gente na nossa família, tem gente que é alvo das nossas orações, que elas estão tão presas, que não conseguem enxergar, perceber em que estado estão, ok? Estão adormecidas, estão mortas, estão em sepulcros, estão em vícios, idolatria, estão vivendo uma vida promíscua, uma vida acomodada, uma vida de achismo, de filosofias, uma vida confiando nas próprias obras, nas boas obras. Então, um adormecimento, estão nos sepulcros da vida, né? E para Jesus não há dificuldade nenhuma de libertar essas pessoas.
E ele vai fazer isso nessa campanha de libertação, sem sombra de dúvidas. O versículo 6 diz: quando ele viu Jesus, de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Então a presença de Jesus vai fazer com que o diabo se prostre, se curve, vai fazer com que o diabo se declare derrotado. Porque quando uma pessoa ela se ajoelha, ela se encurva diante de alguém, ela está dizendo: você é mais forte do que eu, sou mais fraco do que você é maior que eu, sou menor que você. Eu me submeto, não é? Então, a presença de Jesus na tua vida, porque essa presença será conquistada, essa presença ela vai se intensificar na sua vida, vai fazer com que o inimigo se renda, com que o inimigo se prostre e reconheça, aleluia, reconheça que o que está em você é maior do que ele, em nome do Senhor Jesus. Então, creia que assim como o Senhor Jesus libertou o gadareno, ele vai libertar você e vai libertar as pessoas por quem você tem orado, por quem você tem intercedido. E aí eu falo isso baseado na palavra de Deus e baseado na experiência, né? Muitas pessoas que tinham dificuldades de se livrar de alguma coisa foram livres quando entraram em campanhas de libertação. Então, assim como Jesus libertou o gadareno totalmente, ele vai libertar a sua vida e a vida de qualquer pessoa por quem você está orando. A nossa oração deve ser pedindo a Deus para manifestar a presença de Jesus diante de quem está oprimido. Então, como é que a gente deve orar nesse tempo de libertação? Pedir: Deus, manifesta a presença de Jesus diante dessa pessoa por quem estou orando. Se você é o alvo maior, então, Senhor, manifesta a presença de Jesus na minha vida, diante de mim, e os demônios vão se prostrar. E os demônios vão ter que sair, porque eles não vão resistir. Agora, se é para alguém, por alguém que você está orando, e aí eu vou citar aqui como exemplo, meu Deus, se você está orando, por exemplo, por João, por Maria, por Pedro, por Paulo, você vai citar o nome dessas pessoas e dizer: Deus, manifesta a presença de Jesus diante dessa pessoa. Faz Jesus estar diante dessa pessoa. Leva Cristo para essa pessoa. E isso não precisa ser necessariamente trazer a pessoa para a igreja ou evangelizar a pessoa. Às vezes, quando alguém prega, quando a pessoa vem na igreja, Jesus já está trabalhando na vida dela há muito tempo. Aliás, a maioria das pessoas que vêm na igreja e resolvem se converter, Jesus já apareceu para elas. Jesus já esteve diante delas, tocando seus corações e derrubando os demônios que amarravam as suas vidas. Então, a gente não deve se iludir, não. A maioria das pessoas que nós vemos se manifestando publicamente, recebendo Jesus como seu Salvador, ali não é o primeiro momento dela, não foi naquele momento que Jesus começou a tocar ela. Desde antes ele já estava tocando, já estava trabalhando no consciente, subconsciente, no coração, e foi trazendo essa convicção para o coração. E às vezes a gente lança a rede e pesca o peixe, mas Jesus já trouxe o peixe pronto, né? Então, a tua oração deve ser: Senhor, manifesta a presença de Jesus no coração dessa pessoa. Manifesta, Senhor, que Jesus se apresente, que Jesus esteja diante dessa pessoa e que essa pessoa seja trazida para diante de Jesus. E aí o que acontece? Quando a pessoa estiver diante de Jesus, quando a presença de Jesus se aproximar dessa pessoa, os demônios vão cair por terra. Existiam muitos demônios que amarravam a minha vida. E um deles era o demônio que alimentava meu sonho de morrer em cima de palco, tocando em banda. Aí, Jesus começou a se aproximar de mim. Eu comecei a nutrir no coração um desejo por conhecer Jesus. E esse desejo não nasceu à toa. Foi Jesus que foi se aproximando de mim. E as palavras que eu ouvia em áudio, que minha esposa lia,
não é? Essas palavras começaram a fazer sentido no meu coração, porque Jesus já estava perto de mim. Aleluia, aleluia, oh glória. Eu comecei a ter sonhos com Jesus. Ele aparecia para mim em sonhos. Então, quando você pede Deus, apresenta Jesus para essa pessoa. Faz com que essa pessoa esteja diante do Senhor Jesus. Assim como o gadareno veio. Aí, quando a pessoa chega perto de Jesus, aí não tem demônio que fique em pé. Vai cair por terra. Aleluia. Aleluia. Nenhum demônio consegue sentir a presença de Jesus e resistir. Nenhum demônio consegue resistir à luz do Senhor Jesus. Então eu digo, Senhor, eu coloco essa pessoa diante de ti. E pela intercessão, nós colocamos as pessoas diante do Senhor Jesus, da maravilhosa pessoa dele. E então, ele mesmo fará a libertação na vida das pessoas. Muita gente já vão sair de casa libertos. Na igreja vão só selar a libertação. Então, a gente não deve se iludir, achar que as pessoas vão ser libertas só na igreja. Nessa campanha de 2 semanas, Jesus já vai estar libertando elas. Muitas delas só vão conseguir sair de casa para vir receber a oração na igreja, porque já vão estar sendo libertas, as correntes já vão estar sendo quebradas na vida delas. Então, meu irmão e minha irmã, você que decidiu entrar nessa campanha, creia de todo o coração que a libertação já é uma realidade. Nós vamos só selar isso através dessa semana aí. E a presença do Senhor Jesus, o nome dele vai crescer diante de tudo isso e os demônios vão cair por terra. Porque a Bíblia diz em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É para isso que Jesus ele existe, para isso que Jesus veio para a terra. 1 João 3:8, e aí eu termino aqui te dando uma dica. A Bíblia diz, 1 João 3:8, que aquele que pratica o pecado pertence ao diabo, né? Mas para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então, além de orar pedindo para Jesus se aproximar dessa pessoa e essa pessoa ser trazida para Jesus, nós devemos também orar pedindo perdão por essas pessoas. Pedir perdão por você, se você é alguém que tem vivido debaixo de algum vício, de alguma atadura do inferno, pedir perdão por aquilo. Por quê? Porque é assim que Jesus destrói as obras do diabo. Porque onde está a força das obras do diabo na nossa vida? No pecado. Aquele que pratica o pecado pertence ao diabo. Então as pessoas, por que nós temos orado, por que o diabo tem força na vida delas? Porque elas praticam o pecado, elas estão no pecado. E o diabo tem força, o diabo é dono delas. Daí nós oramos pedindo para Deus trazer essas pessoas para Jesus e oramos pedindo para Deus perdoar essas pessoas. Senhor, perdoa. Perdoa fulano, porque ele é viciado nisso. Perdoa Beltrano, porque é idólatra. Perdoa aquele que é violento. Vai pedindo perdão. E à medida em que Deus vem com o perdão dele, quando ele perdoa, então o pecado perde força, o diabo perde força. E então o poder de Jesus se manifesta destruindo as obras do diabo. Essa campanha vai ser poderosa demais. Essas 2 semanas serão maravilhosas para toda a igreja e para as pessoas por quem estamos orando e jejuando. Tá bom? Deus abençoe. Primeiro dia de campanha, de jejum e oração. Fique firme, porque é só o começo. Deus vai fazer muito mais.